Olá de novo. Vamos continuar agora com as aulas de LaTeX nessa segunda semana. E nesse segundo vídeo vamos falar sobre sequências e séries, tá? Na verdade, vamos falar de algumas outras coisas. Eu usei sequências e séries como pretexto para a gente começar a fazer algumas fórmulas matemáticas, mas vamos aprender a digitar outros símbolos, outras coisas que não necessariamente se usam só para sequências e séries. Bom, antes de começar consequências propriamente dito, vamos falar um pouquinho de como escrever conjuntos no, no LaTeX. Antes disso, já vou falar de tudo que está nessa tabela aqui, mas primeiro, eu recomendo, quando a gente vai tratar de texto matemático em geral, usar esses três pacotes aqui pelo menos. AMS Mass, AMS Fonts e AMS Sim. Como o seu nome indica, ele vai permitir eh, usar fontes e símbolos definidos pela AMS para LaTeX e alguns outros comandos que também tem no AMS Mass. Então, minha sugestão, usem sempre eles, senão pode dar erro usando algum dos comandos dos quais eu vou falar aqui. Uns já vêm com LaTeX, outros estão nesses pacotes que eles são bastante estándar. Eu diria que todo mundo que usa matemática quase sempre usa eles. Outra coisa que não está digitado aqui dentro, mas tudo que tenho aqui são dessa primeira coluna dessa tabela são comandos de LaTeX em modo matemático. Então, eles devem ir sempre entre dois cifrões, se o texto está dentro da linha, ou entre barra colchete e barra colchete fechados, se o texto vai ficar isolado, espalhado no meio do texto, só assim. Bom, bom, o primeiro aqui, eu quero fazer o conjunto um 2 3. O primeiro que a gente tem que aprender com isso é que para isso eu preciso digitar as chaves. Mas as chaves elas são usadas para tudo em LaTeX. Portanto, eu digitar uma chave não vai aparecer no texto a chave. Então, quando eu quero que a chave apareça no texto, seja em modo matemático, seja em modo texto comum também, eu preciso colocar na frente dela a barra, tá? Então, o que a gente chama de escapar o caractere. Então, barra chave aberta, me dá uma chave aberta, barra chave fechada. Me serve para digitar a chave fechada, repito, tanto em modo matemático quanto em modo texto comum também. Tá? Bom, na segunda linha, vamos definir o conjunto dos números naturais como o conjunto que tem um, 2, 3 e etc. Fica claro que são os naturais. Aqui tem duas coisas novas para aprender. Uma é como fazer os três pontinhos e outra como escrever SN dos naturais. Como vocês já são familiares com text, pf, text, rm, text, etc. Esse comando aqui tem vários comandos, eles definidos pelo pacote da AMS, que são mais alguma coisa. Nesse caso aqui, mais bb, que é Blackboard Bold, por isso essas duas letras, e dá SN dos naturais, tá? Mas isso é uma fonte, isso é simplesmente uma fonte mais. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um texto com todos os conjuntos que a gente, os mais comuns que a gente trabalha, conjuntos numéricos, e todos dentro do comando mais bb. Por sinal, esse espaço aqui é irrelevante. Tá? Nesse caso aqui, como tem uma chave, não precisava desse espaço. Esse foi o programa que fez, um LaTeX mesmo que fez a tabela, me acrescentou esse espaço aí. É um errinho, eu acredito isso, mas não é necessário. Tá? Também não está errado. Então, aqui vemos os naturais, os inteiros, os racionais, reais e complexos. Tudo com o mesmo comando. É lógico, em geral, eu vou usar só uma dessas letras dentro da chave aqui. E em alguns casos, como aqui, nem precisa da chave. Já vou falar disso, mas então, para colocar essas letras aqui, traduzindo literalmente para português, seriam fontes negrita de quadro branco. Uma tradução meio estranha, mas o nome delas em inglês é esse: Blackboard Bold. Enfim, então vou usar mais bebê para digitar elas. E para os três pontinhos, veja que o comando é barra L dots. Dots são pontinhos, certo? E o L é porque fica na parte de baixo. Como eu tenho uma vírgula aqui,
o ideal é que os pontos que vão depois de uma vírgula, eles fiquem no mesmo nível do pontinho da vírgula, tá? Desse parte mais grossa da vírgula. Então, por isso, L de lower, ou seja, que está na parte baixa. Então, digamos que esse comando L dots é pontos baixos. Algo assim, mais ou menos, a gente poderia pensar que por isso esse comando chama assim. Bom, depois a gente vai ver como colocar os pontos no centro também no próximo slide. Mas primeiro, vamos conhecer aqui que além dessas letras que a gente usa para os conjuntos numéricos, às vezes a gente encontra letras caligráficas. Então esse mais cal, que me dá são letras caligráficas. Logicamente, além de A, C e S, tem o alfabeto inteiro para a gente colocar letras caligráficas aqui. Aqui também, não se reduz só a isso. Às vezes a gente usa, por exemplo, I, a letra A também já vi bastante nesse contexto. Então, pode usar outras letras diferentes aqui também. Bom, agora vamos digitar esse conjunto x dos reais, tal que x está entre A e B, incluindo A, mas não incluindo o B. O que é diferente aqui do que a gente já viu acima? Bom, além das chaves que a gente já viu. X pertence aos reais. Esse símbolo pertence é do inglês in, ou seja, barra in. Ou seja, x está dentro do conjunto reais, algo assim. Então, barra in me dá como resultado o símbolo pertence. E aqui vejam que eu não coloquei as chaves como aqui. E nos naturais eu coloquei as chaves. E aqui não. Tanto faz. O que acontece com um comando no LaTeX quando eu não coloco as chaves? O comando ele vai agir sobre o primeiro caractere que ele encontrar. Tá? Aqui no caso, excluindo, tá? Descartando esse espaço em branco. O primeiro caractere que ele vai encontrar aqui é a letra R, então vai aplicar só a letra R esse comando mais BB. Por isso que só a letra R apareceu assim. Se eu, por exemplo, tirasse as chaves aqui, a letra N iria aparecer assim, mas as outras letras iriam aparecer normal, sem estar no mais BB. Tá bom? Então, agora, isso sim é importante. Se eu não vou colocar aqui, eu poderia eliminar o espaço em branco, porque o que vem depois dessa B seria a chave, que já não é parte do comando. Mas aqui, se eu juntar, tirar esse espaço em branco e juntar o R com o B, então ele vai entender que o comando mais bbr, que é um comando que não existe, vai dar um erro. Tá? Então, quando eu não vou usar a chave como aqui, aqui sim eu preciso usar o espaço em branco para dizer que o comando acabou e vai começar. Por isso, muitas pessoas preferem sempre colocar a chave e deixar colado. Mas aí é com vocês. Okay? Então, x pertence a R, tá ok. Esse tá ok, vejam que é o mesmo símbolo que aparece. Se eu colocar, a gente vai ver isso aqui embaixo, aquela barra vertical que está no teclado. Porém, a gente usa barra MIDI. Por quê? Vejam aqui embaixo. Eu coloquei duas vezes aqui. X tal que X maior ou igual a A. Porque aqui eu não usei o MIDI. Aqui eu usei, vejam aqui, o caractere da barra vertical. E aqui desse lado eu usei o MIDI. Vejam que quando eu usei o MIDI, tanto aqui quanto aqui, deixou um espaço em branco de cada lado da barra vertical. Vejam que o símbolo desenhado é o mesmo. Mas aqui tem um espaço em branco de cada lado. Então fica melhor se eu usar MIDI sempre. Correto mesmo usar MIDI para isso. Para poder deixar mais legível o texto. Se não, imaginem que ia ficar aqui esse R com a barra colada e o A colado aqui também ia ficar mais difícil de ler. O que mais temos aqui? Bom, menor que, vejam que é igual, X menor que V, tudo bem. Mas para menor igual, não tem um símbolo no teclado. Então estou usando o comando barra L, E. L é less, de less em inglês, que é menor, e E de equal, que é igual. Então, L é menor ou igual. Tá? Similarmente, se eu quero maior ou igual como aqui, ou aqui, então, greates, não sei como pronuncia, desculpa, mas começa com G. Maior que em inglês, tá? Então, maior ou igual é GE. Aqui barra GE, aqui também barra GE. Tá? Esse tipo de coisa que você vai ir aprendendo aos poucos. Em algum momento eu vou passar para vocês uma lista de símbolos, porque tem muitos símbolos que eu não posso tratar aqui, não tenho tempo para tratar aqui nos vídeos, tá? Estou mostrando alguns para vocês pegarem uma ideia de como as coisas funcionam, mas vocês precisam, quando querem usar outros símbolos, ir nas tabelas, botar comandos com símbolos e ir aprendendo. Com o tempo vocês vão decorando.
que mais temos aqui novo também nessa linha? Bom, esse aqui, barra text, igual esse espaço em branco aqui, é irrelevante. Então, vejam que essa palavra ou, ela apareceu no texto normal, tá? Esse barra text, também como maxbb e maxcal, todos são comandos do pacote AMS-Maths, tá? O que ele faz? No meio da fórmula matemática, ele bota um texto comum, que não é matemático. E vejam que ele respeita esses dois espaços em brancos aqui. Então, de propósito, eu deixei um espaço em branco antes e depois do ou, para separar essa sentença, x tá que x maior ou igual a assim separação, com x tá que x maior ou igual a com essa separação aqui. Tá? Se eu não tivesse colocado esse espaço aqui, LaTeX, ele, nas fórmulas matemáticas em particular, ignora todos os espaços em branco que a gente digita. Tá? Aqui ele só respeitou, porque esses espaços em branco fazem parte do texto, tá? Do comando barra text. Aqui. Bom, que mais aqui? Bom, esse último, a única coisa nova que apareceu aqui foi Arthur usando RN. E não tem nada novo, coloquei a letra R em modo BB, né? Mais BB, ou seja, com esse R. E coloquei supraíndice N. Então a gente já tinha visto como fazer isso lá no Teorema de Pitágoras. Então é o mesmo. O supraíndice vem depois. Mid e tal, ok? E agora vou usar aqui as duas barras para a norma. Quando eu quero usar norma, então em lugar de uma barra só, eu coloco barra e a barra vertical. A barra usual, né, dos comandos com barra vertical. E ele vai me dar esse símbolo da norma. Tá bom? Como eu disse, tem muito mais comandos, mas muito mais sim, comandos para botar muitos símbolos e tudo mais, mas você vai ter que ir aos poucos vendo eles. Além disso, vamos então agora, já com essa informação, ver como fazer sequência. Não tem muito mais o que aprender. Porque sequências essencialmente são conjuntos que estão ordenados de alguma forma. Então, o que tem de novo aqui nessa linha? Unicamente os subíndices. Então, do mesmo jeito que supraíndice é circunflexo, para subíndice a gente vai usar esse sinal de underline, você chama, né? Então, x underline n dá x subíndice n. Tá? O que mais tem de novo aqui nessa segunda linha? Estou dizendo que yn é a sequência da suma aos n primeiros termos da sequência xn, por exemplo. Só que o símbolo de mais agora termina aqui no centro da linha. Então é mais adequado eu colocar os pontinhos no centro e embaixo, como quando a gente fez com os pontos que seguiam a vírgula. Então, em lugar de L dots, lembre que pontos na linha inferior, agora vamos colocar aqui os pontos no centro da linha. Então, C dots me dá os pontos no centro, enquanto L dots me dá os pontos embaixo. Outra coisa nova aqui é que eu posso, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência, eu quero dizer que começa n igual a 1 até infinito. Para eu fazer isso, eu boto esse n igual a 1 como subíndice e esse infinito como supraíndice. Simples assim. A gente já vai ver isso em outros casos. Mas aqui é importante o seguinte. O supraíndice não é apenas um símbolo, como aqui n, ou como aqui 1, ou 2, etc. Não. O subíndice, aliás, é n igual a 1. Então, como tem mais de um caractere, tem que colocar tudo entre chaves. Senão, apenas o n vai ficar embaixo. Isso é importante. Então, todo que vai no subíndice tem que ficar entre chaves. Da mesma forma, o que vai em supraíndice, se tiver mais de um caractere, vai ficar também com chaves. Nesse caso aqui, nem precisava, porque esse espaço aqui também, desculpe, não precisa. Mas porque esse barra inf, que como a gente faz o símbolo infinito em LaTeX, que vem de infinity, mas tiraram as letras do meio. Como é só um símbolo, podia ter tirado até as chaves aqui, mas em geral, quando tem mais de um símbolo no expoente, tem que colocar entre chaves também, como quando tem mais de um símbolo no subíndice. Tá certo? Então, sempre que eu quiser colocar ao mesmo tempo subíndice e
e expoente ou supraíndice, Lattes vai entender. Coloca um a continuação do outro que Lattes vai entender. O último que a gente vai falar aqui de sequência, antes de ir para séries, que vai ser rapidinho também, é como fazer uma sequência recorrente. Por exemplo, a sequência Fibonacci, eu defino primeiro dois valores, e a partir do terceiro valor eu defino recorrentemente em função dos anteriores. Então, para isso, eu vou ter que escrever três linhas, uma acima da outra. Então, para isso, veja que estou aqui dentro do meu modo matemático, tá? Eu vou usar um novo entorno que chama Aligned. No último vídeo dessa semana, eu vou falar um pouquinho mais de várias opções de como fazer isso aqui. Mas nesse caso, eu vou dizer como funciona. Essencialmente, o que esse modo faz é alinhar as equações que tem aqui dentro. Tá? E como que eu faço esse alinhamento? Tem duas coisas. Primeiro, esse é comercial. Vejam que esse é comercial está aqui, mas não aparece na fórmula final. Porque eles são indicativos de onde que eu quero alinhar. O que está dizendo isso é que depois de E comercial vem um caráter igual, certo? É aí que vai estar alinhado a minha primeira linha. Veja que na segunda linha, também antes do igual está o E comercial. Então significa que, como esse igual estão seguindo os E comerciais, eles vão ficar um debaixo do outro. Então vou alinhar pelo sinal de igual. E aqui os três sinais iguais estão ficando um embaixo do outro. A outra coisa que aparece aqui é que no final, para indicar que acabou a linha, eu coloco duas barras. Tá? Isso a gente vai ver muitas vezes no LaTeX. Incluso em texto comum, se eu quero indicar que passe para a próxima linha, que termine essa linha, posso botar duas barras, embora eu não goste de fazer isso. Mas em modo matemático, em tabelas, a gente vai ver muito isso sempre. Indica que acabou a linha com duas barras. Tá? No caso da última linha, não é necessário botar as duas barras, mas no resto, se é. Tá? Então, essencialmente, eu vou usar E comercial para indicar que o caractere seguinte será usado para alinhação, ou seja, que está sempre atrás do E comercial vai ficar alinhado, e duas barras para indicar que acabou a linha, que passe para a linha seguinte. Como eu falei no último vídeo dessa semana, eu vou falar mais dos entornos que tem para digitar fórmulas. Bom, agora a gente pode falar de séries também. Então vejam essa linha aqui, tá? Eu escrevi, lembre que produto de igual a 1 até n de i é igual a n fatorial e que a soma de igual a 1 até n de i é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então tem umas coisas novas aqui. Primeiro, esse pi grande que indica produto. Tá? Esse é o comando barra prod. E como a gente fez lá com a sequência, o limite inferior e superior desse produto, ou essa produtora também chama, eu vou colocar com subíndice e com supraíndice. Da mesma forma que eu fiz na sequência. Tá? Então, o que vai aqui embaixo é um subíndice com um underline. O que vai aqui acima é um supraíndice e eu coloco depois com um circunflexo. O fatorial, coloco igual a n, exclamação, que ele já vai colocar corretamente, não precisa nenhum comando extra para isso, não. No caso somatório aqui, o único que muda é trocar o produto por soma, para aparecer esse símbolo sigma aqui. E é barra sum, S-U-M, tá? Que é soma em inglês. Então, barra sum igual, limite inferior. Como subíndice, limite superior, aqui como supraíndice. E a fração, eu acho que já tinha falado dela, mas como não lembro, vou falar de novo. A fração é um comando também, chama frac, que recebe dois argumentos. O primeiro argumento é numerador, o segundo argumento é o denominador. Então, barra frac, entre chaves, numerador, e seguido entre chaves, denominador. Bom, isso que está aqui no meio do texto, é o mesmo que está com essas duas fórmulas aqui, digitado exatamente igual, só que agora eu usei barra colchete.
Mas vejam que pelo fato de essas aqui aparecerem dentro da sentença e essas aqui aparecerem espalhadas no meio da página, sem estarem dentro da sentença, fez com que elas fiquem melhor. Tá? Então aqui nesse caso, aqui dentro da linha, para caber na linha, esse supraíndice e subíndice, indicando os limites tanto do produto quanto da soma, eles ficam do lado do símbolo do produto aqui e do lado do símbolo somatório aqui. Enquanto aqui embaixo eles passam para baixo e para cima por estar no modo mais espalhado. Eu repito, a fonte disso não está digitada aqui, mas seria as mesmas fórmulas com barra colchete antes e barra colchete depois. E veja como ficou muito melhor, mais bonito, mais separados os símbolos. Veja aqui, por exemplo, essa fração aqui e aqui. Tá? Então, claro que a gente sempre tem que avaliar o que é melhor para nosso texto, colocar no meio ou colocar dentro da sentença. Dependendo do que seja mais importante, vai ficar de um modo ou, ou do outro. Mas fora isso, tudo mais que a gente viu para sequências, serve para séries, tá? É a mesma coisa. Bom, com isso eu vou terminar esse vídeo e vamos no próximo vídeo, ainda também dessa semana, ver como fazer matrizes e coisas similares no lado. Bom estudo para todos.